Quando uma pessoa alcança 40 anos de idade, praticamente viveu, em regra geral, a metade de sua vida já. Há uma larga experiência, uma pessoa de longa experiência, de uma vida consolidada. Quando uma empresa chega a alcançar esta idade de existência, é uma empresa sólida no comércio, no seu raio de ação, naquilo que ela fabrica, que ela vende. A igreja é uma igreja consolidada. E eu quero ler, mas ela é uma igreja. Não precisa abrir Bíblia, que eu vou ser bem breve. Estou contando tempo, porque eu não quero que eu estou ouvindo esse lindo conjunto. Parabéns aos irmãos. Vocês poderem contagiar a igreja e levá-los a adorar. Parabéns. Não os conheci, mas estou muito feliz por vocês aqui. Mateus capítulo 16, e o verso 18 diz assim: olha as palavras de Jesus sobre a igreja. Por favor, preste um pouquinho de atenção. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E agora vejo, né? Porque é um dos pontos doutrinários sobre a vida conjugal, o amor conjugal. Mas eu quero usá-lo nesta noite para falar sobre a igreja. Então vai falar um pouco marido e mulher, mas vejam o padrão, o perfil, não o padrão, mas o perfil dessa igreja chamada Igreja de Jesus. 5:25 diz assim, Efésios 5, e o verso 25 diz assim, 5:25. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora o perfil da igreja. Igreja gloriosa, igreja sem mácula, nem rugas, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Esse texto está tratando exatamente, sua mídia lá, é uma igreja, o que é igreja? Robusta. Ela é uma igreja o quê? Ela é uma igreja o quê? Não, vai passando, por favor, meu filho. Vai passando. Uma igreja? É uma igreja? Isso é o conceito da palavra consolidar. Algo consolidado é quando ela é robusta, quando é firme, quando é inabalável. E quando a igreja adquire esse perfil, podemos chamá-la de igreja consolidada. E é o que eu vejo nesta igreja ao longo destes anos. Como a igreja é o corpo de Cristo, como nós sabemos, vem a pergunta: como é que eu posso ver, como é que eu posso classificar, como é que eu posso, que o corpo é inabalável? Se a igreja é corpo, então eu vou confiar, eu vou olhar para o corpo. Como é que eu posso dizer quando um corpo adquire essa classificação? Corpo inabalável, consolidado. E a primeira resposta viria o seguinte, por favor, pode passar. Quando ele alcança o seu crescimento físico pleno e saudável. Quando há um desenvolvimento físico que chega a estar, e há um estado saudável deste corpo, nós dizemos que o corpo é um corpo consolidado. Há muitas enfermidades, há muitas deficiências que limitam o crescimento, que impedem o crescimento saudável. Há pessoas que nascem já doentes e morrem pouco tempo depois. Outros permanecem um bom tempo, mas sem qualidade de vida. Então não é um corpo consolidado. Ele está em processo, se desgasta fácil, dá trabalho a todo mundo, sofre as consequências da doença. Mas quando ele cresce, desenvolve de forma... Nós podemos ver a produtividade dele, o envolvimento na sociedade, a ação dele, o legado que deixa, tudo isso porque é um corpo que está preparado para cumprir o papel que Deus lhes confiou na face da terra. Para que dável no corpo, nós sabemos que um dos pilares é a alimentação. Podemos ver fotografias nos filmes, na reportagem, de pessoas, não só fora do Brasil, mas do Brasil, verdadeiros cadáveres ambulantes,
pessoas magrérrimas, o couro e osso nós chamamos, sem desenvolvimento nenhum. Por quê? Falta ação. A ONU hoje diz que o número de pessoas abaixo da pobreza assusta. A miséria reina, milhares de crianças e adultos morrem de fome todos os dias. A igreja, para que assim uma igreja, não, pode voltar. Assim uma igreja, para se tornar consolidada, precisa se alimentar de Bíblia, que nós chamamos de a doutrina dos apóstolos. Infelizmente, hoje a igreja de Jesus como um todo está comendo todo tipo de fast food. É doutrina para tudo que é lado. Eu não vou aqui perder tempo citando as heresias que hoje norteia muitas pregações e particularidade de muitos ministérios. Verdadeiras heresias, profanações bíblicas. Nós temos verdadeiro hoje show de macumbaria evangélica. Os cultos transformados em shows e não em adoração a Deus. A igreja, para ser consolidada, precisa comer Bíblia. E como eu não quero perder tempo falando dessas doutrinas básicas, vou me reportar à nossa gloriosa, que houve com Lutero, a reforma, que deu origem hoje à igreja evangélica conhecida, após a reforma, faz mais de 500 anos. E 5, para definir, para direcionar todo o trabalho, toda a pregação a partir de então. Para romper com as heresias das oferendas, não é? E tudo que havia de idolatria, eles renovam o conhecimento. Quem não conhece, aprenda. Mas esses 5 solas, agora, sola é somente. Para a igreja cristã, para a igreja de Deus, basta estas 5 coisas. O resto é resto. Deve ser desprezado. Primeiro, vamos lá. Nós temos sola fide, quer dizer o quê? Depois, sola scriptura, somente. Depois, solas Christus, somente. Depois, sola gratia, o quê? E depois, soli dei glória, somente. Esses 5 sola, esses 5 somente, deve ser a base doutrinária da fé cristã. Somente a Bíblia, nada mais fora dela. Tradição, palavra de autoridades, pessoas se acham dono da igreja, nada substitui a palavra de Deus. Nenhuma autoridade, ninguém na face da terra pode se julgar ou se achar super isto aqui. Nenhuma igreja. A Bíblia não é o que a igreja diz que ela é. A Bíblia é o que Deus disse que ela é, a sua palavra. Não pode ser tratada a Bíblia comparando com tradição, porque a tradição da fé, tradição é a heresia que o povo cria. Bíblia é a palavra, e a palavra de Deus está acima de qualquer pessoa, potestade, não importa, somente a Bíblia. Misericórdia não é por boas obras, é somente pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Depois temos somente, não é os anjos, não são arcanjos, não são os apóstolos, não é a mãe dele, é ele. Todos são santos, estão na glória com ele, mas ele, e somente ele, é o consumador da fé. Somente ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Ele disse: sem mim nada podemos fazer, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Somente Cristo. E não adianta aceitar qualquer doutrina que diga que alguém pode, é somente dele, da Bíblia. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A salvação é dele, vem por ele e para a glória dele, aleluia. Somente graça. Nós não temos merecimento nenhum, nada merecemos. Nascemos condenados ao inferno, toda criatura humana, porque todos pecaram e longe está a glória de Deus, todos. Somente pela graça, favor e merecido de Deus, alcançamos a sua misericórdia e salvação. E finalmente, glória somente a Deus. E foi o que Jesus disse: adorar só a Deus, somente Ele. Quando João
estava na visão da glória lá em Apocalipse, que se prostrou diante de um anjo, ele disse: levanta, por favor. Só apenas o anjo, a glória dele, se ajoelhe perante ele, adore a ele, porque ele é o único, ele é o eterno. Come, respira toda a doutrina básica destes 5 sola, louvado é o Senhor. Mas a segunda, quando podemos também considerar um corpo consolidado, não só no crescimento físico, mas também quando ele alcança uma maturidade psicológica e saudável. Sim, nós temos psique. O Senhor disse, a Bíblia diz, sobretudo deve guarda o teu. Não é esse coração, é esse aqui, porque dele procede os caminhos da vida. É daqui, eu preciso entender. Então eu preciso desenvolver a psicologia trata da idade física e idade psicológica, idade mental. Há pessoas que têm uma idade física, digamos 20, 30 anos, mas não desenvolveu a idade mental. Houve um retardo, houve alguma doença. E são pessoas adultas por idade física, mas intelectualmente não têm condições. E a lei até permite ser interditado. Estou certo, doutor? Está certo a palavra? Interditado, acho que é isso mesmo, né? Estou certo isso mesmo? Acho que é. Porque não há condição disso aqui. Existe uma palavra que é muito usada de forma pejorativa. E eu vou citá-la aqui agora, por favor, sem ser pejorativa, mas dentro da psicologia. O que não é pejorativo, por favor, porque você é acostumado a ouvir de forma pejorativa. Mas está assim. É a palavra, é a classificação de um imbecil. Para a psicologia, é aquela pessoa tola, não é capaz de levar um recado, de pouca capacidade mental. Então podemos partir desse princípio da psicologia e dizer: quantos cristãos tolos, que deixam se levar por qualquer vento de doutrina, que não adquirem maturidade espiritual, que não desenvolvem o seu conhecimento sobre Deus, que não alcança. E haja problema criado. O apóstolo Paulo trata essas pessoas como criança. Chegam, por exemplo, ele diz no capítulo 13, versículo 11, né? Quando eu era menino, eu agia. Menino é uma coisa, mas o adulto é outra. Há uma mudança de mentalidade, de maturidade, porque parte do princípio que o adulto também desenvolveu sua capacidade mental para entender as coisas, raciocínio, não é? Maturidade de seus sentimentos, seu raciocínio. É o que se espera. Deus quer isso de nós. Se eu convido você, por exemplo, a conhecer um outro texto que Paulo diz que eu vos dei como leite, eu vos tratei com leite, porque criança se trata com leite. Eu queria dar comida sólida, mas você não pode receber. Quantos crentes permanecem criança, menino na fé? E uma igreja comporte menino na fé não é consolidada. É preciso que a igreja trabalhe essas pessoas para dar uma base firme de fé para que ele alcance a maturidade. Assim podemos dizer que uma igreja consolidada, quando ela cresce psicologicamente e espiritualmente conforme o padrão de Deus. O padrão de Deus para o nosso crescimento psico, emocional e espiritual. Por favor, eu vou ler para você aqui rapidamente Efésios capítulo 4. Dá uma olhadinha, só escuta como Deus quer que eu e você, como filhos dele, na fé, como filhos dele, cresçamos intelectualmente, psicologicamente e espiritualmente. Não é só o físico. Jesus crescia em 3 dimensões. Ele crescia no físico, crescia na graça e no conhecimento. Ele crescia nas 3 dimensões. E aqui nós temos em Efésios capítulo 4, 13, diz assim, do versículo 4: até que toda a igreja, todos os seus filhos, cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo. E não sejamos mais meninos, imbecis, pouca mentalidade, tolos. Não sejamos mais isso. Levado por qualquer vento de doutrina, pelo engano dos homens, que é o cabeça, Cristo. Assim como eu e você, nos alegramos em ver nossos netos, nossos filhos, pequenininhos, andando, cai aqui, cai acolá, falando, trocando palavras, como a minha filha dizia, de gavar, papai, de gavar, quando eu fazia andar ligeiro, e eu ficava me babando, eu provocar a repetir isso. Feliz se a visse repetir a mesma palavra.
Quantas vezes fui atrás dos meus filhos, segurando, como você fez junto com a mãe, para vê-los crescer fisicamente, mentalmente, formados, donos de suas vidas. Assim é o nosso. Ver seus filhos retardados. Ele quer que nós cresçamos até alcançarmos a maturidade da estatura de Cristo. Aleluia. Louvado é o Senhor. Aleluia. Conclusão, porque o tempo corre. O texto é muito rico. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma igreja consolidada, senhores, pastores, colegas, toda a igreja amada, minha amada igreja de Camurim, uma igreja consolidada não para de crescer. Ele cresce em tudo, continua. Não há limite. Quanto mais ele cresce, ela cresce, mas deseja crescer. Crescer em quê, pastor? Crescer no amor. O amor não pode parar. Temos que nos aprofundar e vivermos o amor, que é o vinho da perfeição. O cristão não pode achar que já ama. O amor ágape dentro de mim tem que crescer cada dia, porque Deus é insondável, é infinito. Mas crescer também no temor. Nós temos hoje uma população evangélica que tem perdido o temor de Deus, a vontade própria das vidas. O senhorio de Jesus tem sido falado de boca, mas não tem sido vivenciado. Decidem, negociam, viajam, casam, vestem-se, comem do jeito que querem, que satisfaz o seu prazer. Isso não é papel de um escravo. Um escravo tem que primeiro ouvir o seu senhor. Crescer na comunhão, crescer no conhecimento de Deus. O profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Você até conhece Deus? Procure conhecer mais. Ele é insondável, é infinito, você não alcança ser Deus. Esta igreja aqui, eu a chamo de consolidada, porque eu vejo isto nela. Crescer na palavra, crescer no conhecimento de Deus. Nós temos hoje uma escola, né? Ou na palavra, escola de crescimento. Foi a criação da nova liderança, com mais de 300 alunos, todas as quintas-feiras, com sua parte na mão. É uma escola. Tem o toque para começar, o toque para o recreio. Merenda. Dever de casa. Já não leva para casa seu dever, sua tarefinha. Vamos lá. Crescer no serviço. Uma igreja consolada cresce no serviço. E eu fico muito feliz por isso. Eu conheço a igreja. Nós tivemos no passado muitos programas. Me lembro de um programa que o pastor Júnior, cadê o pastor Júnior aqui? O pastor Júnior já saiu, está aqui. Está aqui, pastor Júnior. O programa Minha Cidade para Cristo, o pastor Júnior me ajudou a implantar aqui nessa cidade. Quantas almas nós alcançamos, né, através desse programa. Mas a igreja não parou porque eu passei para outro. A nova liderança, o novo tempo, criou, por exemplo, lançando as redes dali. Que trabalho arrastando vidas. A senhora dessa igreja, me lembro, fez um programa sendo jograis, dominava aquela. Alunos, professores ficavam impactados com a igreja lá dentro da escola, trabalhando a noite toda. A igreja de visão. O pastor da igreja, meu jovem ali, o tempo lá em Guarabira, só conhecia andar de jumento, só. Lá só tinha jumento para andar. A maior tecnologia dele, que ele conheceu, foi andar de bicicleta lá em Guarabira. De repente, esse jovem tem uma visão de Deus, pega o chamado asa dura ali, o avião, e joga por esse Atlântico e cai lá na África, levando consigo toda a estrutura que a igreja ofereceu para realizar a obra do Senhor junto àquelas igrejas na África. Especial, teve até um detalhe que eu vou falar para ele não ouvir, só para vocês aqui. Ele no avião, nunca tinha viajado num voo tão longe, com fome de noite. Lá vem a moça servindo as coisas e entregou um lencinho aquecido, quente. Uma pessoa que era tapioca, entendeu? Aí disse, duas o quê, moço? 2 tapioca. Não, moço, é um lenço. Ele aí comendo o lenço, tem que estar muito bem. Nada para trabalhar, para servir, para cuidar, mas para também subir para a glória celestial, porque ela aguarda a volta de Jesus. Amém. Aleluia. Eu vinha fumaçando, que era uma coisa linda, bem branquinha. Eu digo, pronto, agora um dos dias meu também.
Glória a Deus. Queridos, eu quero, enquanto canção e louvor, essa dupla abençoada se prepara para cantar e adorar até uma meia-noite. Enquanto ele se prepara para vir para cá, eu quero externar minha palavra de gratidão. Primeiro a Deus. Eu quero uma salva de palmas para o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todos momentos de vitória, mas também momentos de lutas. Gratidão a vocês.